Aos irmãos e irmãs da classe, gostaria de dizer que é importante que cada um possa estar bem junto com seus familiares e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nós temos nesse domingo a nossa EBD e a lição ela vem falando sobre a oração de Moisés, que orar é comprometer, baseado em Êxodo capítulo 24, 32, 33, o Salmo 106. E o nosso textual ele traz a questão toda importante, que o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. Você já pensou nisso? Como seria bom se nós pudéssemos ter essa mesma experiência que Moisés teve de falar face a face com Deus. Mas nós podemos hoje, por meio de Cristo Jesus, nos aproximar do trono da graça, colocar as nossas vidas e depender dele cada dia do nosso viver, especialmente nesse tempo de pandemia, de isolamento, de distanciamento, onde sentimos falta um do outro, sentimos falta do abraço, do carinho, sentimos falta do relacionamento presencial, mas por outro lado também não estamos isolados, temos o nosso coração compactuado com todos, lembrando de cada um dos irmãos cada dia e buscando no Senhor nos fortalecer na dependência, na orientação que vem do alto. Jesus ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós cremos nisso. Por isso nós precisamos estar atentos, estarmos buscando a face do Senhor. E nessa lição de oração de Moisés, é a intercessão, é o comprometimento com Deus, é a busca, é a dependência em cada situação. Nós vemos que Moisés era um homem de oração e nós encontramos na sua palavra, no livro de Êxodo, várias situações de que Moisés estava intercedendo pelo povo, estava buscando restaurar a comunhão do povo rebelde, um povo que estava, mesmo vendo as grandes obras do Senhor, se distanciava, estava voltando as costas para Deus e muitos dele pagaram um preço alto, pagaram com a própria vida. Como diz, o povo estava trocando eu sou o que sou por um ídolo, assim como fizeram o bezerro de ouro e tantas outras situações que voltaram as costas a Deus. E nós precisamos estar atentos de não estarmos trocando o nosso Deus por coisas perecíveis, por ídolos, qualquer que seja, mas estarmos atentos e focados no Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos é que nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. Se não formos compromissados com Deus, as nossas orações não têm valor algum. Por isso nós precisamos estar atentos. Nós vemos que a oração de Moisés, ela revelou o quanto ele havia amadurecido desde o dia em que Deus o havia chamado até aquele momento, o homem que não se mostrava disposto a assumir responsabilidade. Ele tentou a todo custo convencer Deus de que não era a pessoa certa para a missão de libertação do povo. Mas agora, Moisés se mostrava completamente mudado. Ele está comprometido com a missão que Deus havia colocado em suas mãos, a ponto de desafiar o próprio Deus, dizendo: Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca do teu livro o meu nome. O que Moisés realmente estava falando para Deus foi: ou perdoa esse povo ou apaga-me. Moisés não pode apenas ser excluído, mas esquecido. Deus não se intimidou diante da atitude de Moisés e deixou claro: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Aqui podemos ver a figura de Jesus que na cruz assumiu os nossos pecados para garantir a nossa salvação. Jesus na cruz foi apagado por Deus, isto é, contado entre os pecadores. Isto nos ensina que oração é compromissos e compromissos sempre andam juntos. Foi o alto da cruz que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Só oramos de verdade por aquilo com o qual nos comprometemos. Então precisamos estar atentos, precisamos estar avaliando cada dia, cada momento do nosso viver, se há nas nossas orações um comprometimento com Deus. A segunda lição que aprendemos é que as nossas orações precisam espelhar o propósito de Deus. Se não estiver de acordo com o propósito de Deus, as nossas orações também não têm sentido. Deixam de cumprir o objetivo. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação. Moisés, em sua oração, se referiu à maneira como Deus havia redimido o seu povo, libertando da escravidão do Egito, e falou também das promessas de Deus feitas aos patriarcas. O que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo e que simplesmente matar o povo no deserto seria jogar fora tudo o que havia sido feito até aquele dia. Uma vez iniciada a obra de salvação, ela precisava ser completada. Se Deus deixasse o seu povo perecer no deserto, isso poderia ser interpretado como um sinal de incapacidade de Deus em concluir o seu projeto de salvação. Por isso, Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Moisés orou implorando com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Orar é nos comprometer com os propósitos redentivos de Deus. Aqui também podemos ver a figura de Jesus como intercessor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 33 a 35, 38 e 39. Por isso nós precisamos estar atentos de que nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos caminhar com Cristo cada dia, buscando esse comprometimento nas orações, buscando espelhar nos propósitos de Deus para saber como podemos fazer a nossa parte. Espero que os irmãos possam considerar esse assunto, considerar os textos no Êxodo, no capítulo 24, 32, 33, o Salmo 106, que traz ali um retrospecto das situações, de como Deus age, de como o povo age, para que realmente nós possamos agir de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a nossa vontade. Que cada um dos irmãos possam avaliar esse estudo, essa oração de Moisés e de saber que, acima de tudo, precisamos nos comprometer com o Senhor. Sem isso, as nossas orações serão vazias. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana especial. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.